Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia para você que já está comigo logo de manhã, hein? Nessa manhã especial que Deus nos reserva aqui para ter um momento de reflexão, momento da palavra. No final eu oro com você e por você, tá certo? E agradecer a você que está ligadinho com a gente logo pela manhã, ou você que vai ouvir essa palavra em outro horário, pelo nosso canal do YouTube, pelas plataformas digitais. O importante que você está me ouvindo. Esse é um grande sinal que Deus permitiu essa nossa conexão, e é uma conexão espiritual. Deus agirá e você vai ter um dia de excelência, um dia maravilhoso. Creia nisso. Então, paz, amor, alegria, vitória, prosperidade, abundância de bênçãos para você e para toda a sua família. Estamos aí na reta final, como eu tenho dito, do mês de julho. E hoje eu quero, antes de entrar na nossa reflexão aqui, eu gosto de deixar uma pérola aqui do Provérbios 26, o verso 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Pense nisso. Sem lenha o fogo se apagará. Do lado positivo é o seguinte: se não tiver lenha, o fogo apaga. Então vamos atribuir que você pode colocar lenha boa no seu projeto de vida, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Pense nisso. A outra parte diz: não havendo maldizente, cessará a contenda. Ou seja, não tendo uma pessoa maldizente, uma pessoa aí cheia de só palavras negativas, então vai cessar a contenda, vai cessar a confusão. Mas vamos ficar com a primeira parte, né? Coloca lenha aí no seu projeto, ou seja, anime-se, se fortaleça, e espero que nossas ministrações aqui durante a semana, com certeza eu creio que está te ajudando muito. Esse é o nosso objetivo. Te ajudar em que sentido? Que você seja abençoado na sua vida espiritual, que você seja abençoado no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. É o nosso desejo, nosso ministério. Agindo Deus, quem impedirá? Pastores Edson e Eva. E por trás tem, ou do nosso lado, tem sempre uma equipe orando por você também. Nós oramos aqui, mas durante toda a semana sempre tem um grupo de intercessores que estão orando pelo nosso ministério e orando por todos aqueles que nos acompanham, que nos seguem, seja em uma reunião presencial em Curitiba, ou você que nos acompanha pelo rádio, pela internet e assim por diante. Então você está sendo abençoado aqui nos ouvindo, com certeza. E se for possível, compartilha nossas mensagens, não é? Se você ouve pelo rádio, você teria que divulgar a frequência da emissora e o nosso horário. Se é pela internet, seja canal de YouTube, você pode compartilhar as ministrações, né? Gera um link aí, compartilha aí com seus amigos para ouvir essas reflexões, para que outras pessoas sejam abençoadas. Talvez você não consegue falar da maneira que eu falo, mas você compartilhando o nosso link, a pessoa vai ouvir da maneira que Deus nos dá para ensinar, tá certo? É assim, um ajudando o outro, é o trabalho da formiguinha, cada um carregando o que dá para carregar, é ou não é? Tá certo? Cada um fazendo a sua parte, beleza? Então que Deus te abençoe e te prospere muito. É o seguinte, gente, nós temos o nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue lá, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Porque no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, eu tenho feito durante a semana lives especiais ensinando vários assuntos, inclusive na área financeira à luz da Bíblia. Tá certo, meus amados e queridos? Vamos então para hoje. É o seguinte: você tem estabelecido objetivo ou objetivos para a sua vida? Então eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu venho falando essa semana sobre os talentos, sobre você estar sempre aprendendo e crescendo com os aprendizados, né? Com o dia a dia, no estudo, nos projetos e assim por diante. Mas é importante também estabelecermos objetivos equilibrados e razoáveis. Tem gente que estabelece um objetivo muito, vamos assim dizer, fora da casinha, fora da realidade. Então é muito importante a gente ter um certo equilíbrio para crescer, ok? Ou seja, muitos temem o estabelecimento de metas
porque pensam que não conseguirão atingi-las. Então, amado e amado ouvinte, não crie expectativas não razoáveis de si mesmo e dos outros. Por quê? Porque existem 6 áreas básicas de sucesso que são na área espiritual, financeira, física, mental, a social e a familiar. Então, quando você tem uma ênfase excessiva apenas em uma área, muitas vezes vai provocar então uma deterioração em outra, entendeu? Eu falei aqui espiritual, financeira, física, mental, social e familiar. Imagina se você tem uma expectativa exagerada só numa área determinada, só numa. Você pode desequilibrar as outras, é isso, entendeu? Então você deve crescer em todas as áreas. Se você já me acompanha um bom tempo, eu uso muito esses termos. Meu desejo que vocês cresçam em todas as áreas. E não é só o meu desejo, é o desejo de Deus. Então, aprenda a alcançar grandes objetivos por meio de pequenos objetivos. Olha o que diz Provérbios 14, verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Olha que lindo. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então, meu amado, estabeleça, coloque ou numa folha, numa agenda, num caderno, né? Ou você que faz anotações no seu bloco de anotações e do seu celular, do seu notebook, enfim. Mas é importante você estabelecer objetivos. Esses dias atrás, fazendo um momento de aconselhamento com uma pessoa, e ela estava até confusa com relação a algumas áreas da sua vida, e ela mencionou a situação, e dali durante quase 1 hora de conversa, eu pude dar um direcionamento para aquela pessoa. Primeiro eu ouvi a sua situação, e daí eu fui dando direcionamento, como ela deveria fazer, como se uma rotina diária. Eu percebia que ela faz coisas, mas estava assim meio achando que não estava sendo produtiva. Então, por isso que a Bíblia fala de você ter bons conselheiros, né? Então eu pude dar um direcionamento para aquela pessoa, eu usei os próprios dados que ela me forneceu da vida dela, e eu pude, como pastor, como mentor, dar um direcionamento para aquela pessoa. No dia seguinte, após esse atendimento que eu fiz, essa pessoa me agradeceu. Falou: olha, pastor, muito obrigado pelo direcionamento, por aquilo que o senhor me disse ali. Foi muito bacana, eu vou colocar em prática. E ela já começou, só de um dia para o outro, ela já percebeu a mudança. Eu ensinei algumas coisas bacanas ali, em questão de mentalidade, né? Esses dias atrás também, atendi um outro caso. A pessoa entrou em contato comigo e eu vou falar aqui meio por código aqui, vamos assim dizer, né? Essa pessoa disse assim: olha, pastor, eu vou em tal lugar dar ali um ensinamento, mas eu sei que eu vou lá, mas às vezes eu não vou ter uma ajuda que eu estou precisando. A pessoa estava falando sobre questão econômica, né? Financeira. Aí eu entendi o que ele falou, daí eu escrevi para a pessoa assim: olha, vai lá, mas muda a mentalidade. Diga assim: eu vou lá, eu vou ser uma bênção para aquele povo e eu vou ser abençoado por Deus. Então eu dei uma frase diferente para ele. Então muitas coisas na nossa vida a gente precisa dar uma pausa, sabe? Pausar, analisar friamente e mudar a nossa mentalidade. Muita coisa a gente está com a mentalidade assim, só com coisas negativas, e uma frase, ela muda tudo. Entendeu? Você pode falar uma coisa negativa e eu posso fazer daquela frase negativa e te dar uma frase positiva, porque tem muita gente que só vê um lado da coisa. Nós temos que ver os dois lados, entendeu? Então, estabelecer objetivos é isso, mas equilibrado. Mas comece. Você tem um alvo de chegar em tal lugar, mas até chegar lá parece que você não vai chegar. Vai dando um passo de cada vez. Por isso que Provérbios 14, 8 diz: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, é você entender, né? Cada dia você vai compreendendo a sua situação e a sua caminhada, né? E a sua tarefa de crescer. Por exemplo, a pessoa quer crescer espiritualmente.
Como é que ela vai crescer espiritualmente? Ela vai orar: Senhor, me abençoa que eu cresça espiritualmente. Deus vai ajudar na parte que compete a Ele. Mas se eu quero crescer espiritualmente, no mínimo, eu tenho que buscar ler uma porção das Escrituras, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, ouvir bons ensinamentos. E com certeza, né, você que nos ouve aqui está sendo alimentado. Eu sou uma das pessoas que certamente você ouve aí ensinamentos da palavra. Então a gente busca, como é um momento assim curto de alguns minutos, mas são minutos preciosos. Por isso que eu falo que são pérolas de sabedoria. É uma pérola hoje, uma pérola amanhã, e você vai montando aí um colar de pérolas. Olha que maravilha, olha que gostoso falar isso. Eu amo ensinar esses princípios e falar com vocês, porque eu tenho certeza que do outro lado você está recebendo, você está tomando posse e você está fazendo a diferença, meu querido. É isso, o meu desejo, minha alegria é saber que Deus me chamou para isso e saber que tem outros aí do outro lado ouvindo a gente. E acima de tudo, você vai crescer, vai desenvolver, sabe? Esses tempos atrás, eu estava num certo local com a minha família e de repente chega um certo senhor e disse assim para mim: pastor, lembra de mim? Aí na hora eu não lembrei, falou: olha, mas eu tô meio confuso. Ele falou: pastor, eu entendo, é que o senhor atende várias pessoas, mas há 10 anos atrás, escute essa, queridos, ele disse: há 10 anos atrás eu te procurei e eu precisava de uma orientação para o meu casamento. E o senhor me ajudou, o senhor me deu umas instruções e orou pela gente. Pastor, graças a Deus, o meu casamento foi abençoado, foi restaurado. E daí ele disse assim: amor, daí ele chamou a esposa dele, estava lá também: amor, vem aqui ver, aqui, ó, quem está aqui, é o pastor Edson. E junto com a esposa vieram também os seus filhos, com 3 filhos. Você vê, há 10 anos atrás, eu nem lembrava, mas ele lembrou de mim. E eu estava num lugar que nem imaginava que ia encontrar essa pessoa. Você está entendendo? Então, nosso desejo aqui é justamente isso, que você cresça, desenvolva, porque o meu compromisso é com Deus em primeiro lugar. E Deus me chamou para fazer isso. Por isso que eu amo fazer o que eu faço, porque Deus me chamou, me deu essa missão, mas é aquilo que eu estou ensinando para vocês essa semana. Tudo tem um começo, tem que ter um desenvolvimento, um crescimento, entendeu? Lembra que eu disse quando eu fui a primeira vez no rádio? Então, a coisa vai crescendo, vai evoluindo. Então você precisa aprender também a estabelecer objetivos equilibrados, razoáveis, mas você começa então a desenvolver. Espiritualmente falando, você lê a palavra, você ora, você busca ter o seu devocional, que é meditar cada dia numa porção da palavra de Deus. E as outras áreas a mesma coisa, na financeira, na física, tudo tem a sua parte. É ou não é? Deus abençoa, Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. E dentro dessa visão espiritual e desse ensinamento, outro tópico que eu quero mencionar com você aqui, a importância de você de fato meditar nas Escrituras. Por quê? A mentalidade de Deus, ela é absorvida por meio da simples leitura da palavra de Deus. Então, basta você ler com a mente aberta. Ou seja, encontre um livro bíblico mais fácil. Por exemplo, o Evangelho de João, Novo Testamento, né? Leia para você ver que coisa linda. Esse mês de julho, que estamos aí quase encerrando, estamos lendo também o livro de Provérbios. Então, quem está acompanhando esse projeto, você está lendo cada dia do mês de julho um capítulo de Provérbios. Tanta coisa boa estamos aprendendo. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ajuda a pensar como Deus pensa. Nós nunca vamos entender Deus, porque Deus é Deus. Se você um dia entender Deus, é porque não é Deus. Deus está acima de tudo, é ou não é? Mas quando você lê as Escrituras, você começa pelo menos a pensar como Deus pensa. Ou seja, ela melhora. Você ler as Escrituras melhora a sua resposta ao próprio Deus, ao Espírito Santo. Por quê? Ele mantém você longe da queda. O Salmo 37, verso 31 diz assim: a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Ou seja, isso dá a você a habilidade de discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. Então, meu amado, leia a palavra e seja impactado por ela, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento e sabedoria para compreender a revelação da palavra.
Que Deus te abençoe. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma pérola de sabedoria, por mais um momento de reflexão. Ó Deus, abençoe cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa, cada família, cada um que está prestando atenção nessa reflexão. Fortaleça a fé de todos, livra-os de todo mal e que eles tenham um dia de excelência. Abençoe tanto a vida espiritual, a vida financeira, física, mental, social e familiar do nosso amado ouvinte. Livra-nos de todo mal, como eu disse, Pai, e proteja a todos nós, abençoando também o trabalho, os negócios, as atividades, as empresas, empreendedores, empresários e o trabalhador, e abençoa a vida daqueles que também têm nos abençoado, plantando uma semente financeira de fé no nosso ministério. Recompensa cada um deles, Pai, e toque em corações generosos para entrar nesse projeto e nos apoiar também. Assim oramos e abençoamos a todos e pedimos a bênção do Senhor também para a nossa nação, o nosso querido Brasil. Nos livra do caos, nos livra do mal e ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um grande abraço, queridos, e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.